Amados, hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. Como todo culto de ceia, eu trato de doutrina nesse dia. E a doutrina da volta de Jesus é uma doutrina muito importante. Semana retrasada, eu estava falando com o diretor do Ministério Chamada da Meia-Noite, nosso querido pastor Marcos. E ele estava dizendo para mim, ele estava trazendo a informação de que, apesar de tudo que está acontecendo, pouco se tem falado sobre a volta de Jesus. Nós nunca tivemos uma geração que contemplou tantos sinais quanto esta, grandes amostras de fatos escatológicos, mas que, apesar disso, não tem atentado para a volta de Jesus. E o pastor Marcos, que promove congressos por todas as igrejas no Brasil sobre a volta de Jesus, estava me dizendo que pouco se tem falado sobre isso. Então eu quero falar um pouquinho, nesta oportunidade, sobre arrebatamento. Pegue sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Pegue a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Tenho certeza que estes 4 pontos que eu vou falar sobre arrebatamento serão extremamente importantes para a sua vida nesta noite. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Diz a palavra de Deus: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Amém, amados? Amém. Que texto fabuloso nós encontramos aqui na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E ele termina dizendo que nós devemos consolar-nos uns aos outros com esta promessa. Irmãos, é certo, esse Jesus que ninguém acreditava que iria vir a primeira vez, veio, se manifestou, nasceu numa manjedoura, sofreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou. E ele mesmo disse que assim como ele estava indo, um dia ele voltaria, e Jesus brevemente voltará, porque isso está escrito já faz quase 2000 anos, breve Jesus voltará. Eu creio nisso. E a volta de Jesus, irmãos, ela acontecerá de um jeito um tanto diferenciado. Haverá 2 momentos nessa volta. O primeiro momento é o que nós classificamos de arrebatamento. E o segundo momento é a manifestação de Cristo com a sua igreja. O arrebatamento tem algumas características da volta física presencial de Jesus com a sua igreja. E é sobre o arrebatamento que eu quero falar. A palavra arrebatamento, não se preocupe, eu vou depois
colocar aí no grupo da igreja, mandar para os meus zaps de oração. Se você está conectado, eu vou te mandar depois. Se você quiser a cópia, eu te mando. Mas a palavra arrebatamento provém de uma palavra grega chamada harpazo. Vem do latim clássico, chamado raptus. E todos aqui, esses significados, têm os seguintes adjetivos: captura, rapto, sequestro, tomada à distância ou tomada à força. Arrebatamento é o rapto, é o sequestro, de maneira rápida, forte e contundente. Irmãos, quantas pessoas aqui já viram alguém sendo raptada? Difícil vermos alguém sendo raptado, não é? Talvez nos filmes a gente assistiu aí alguém sendo raptado. A pessoa é cercada por duas outras, passa-se um camburão do lado, ou uma perua, uma van do lado, abre-se a porta da van, que a pessoa está passando, joga-se ela dentro da van, fecha-se a porta e vai com ela. Ricardo, que é bombeiro, mas é policial, já deve ter ouvido algumas descrições sobre rapto ou sequestro. A ideia do arrebatamento da igreja é essa, é de sequestro. Jesus vai sequestrar, raptar a sua igreja do meio do mundo. E aí eu te pergunto, do mesmo jeito que a gente não vê os raptos que acontecem, quando alguém é raptado, ele é raptado em secreto, ele é raptado em segredo, ele é raptado discretamente. Então a volta de Jesus só será vista pelos crentes que serão arrebatados. Ela será secreta, ela será invisível para o mundo, porque nós como igreja apenas é que veremos o arrebatamento da igreja. E aí eu embaso o meu primeiro argumento sobre o arrebatamento em Lucas, e eu quero que você acompanhe a leitura, Lucas 17, do 34 ao 36. E Lucas diz o seguinte, Jesus está falando: e eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra será deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra será deixada. Há muitas possíveis interpretações que dão a esse texto, mas dentro do contexto do arrebatamento, podemos entender claramente que aqui tem a ver com esse rapto, aonde de maneira invisível, secreta, ocorrerá para os crentes. Deus chamará a sua igreja, Deus levará a sua igreja, Deus buscará em Cristo a sua igreja. E isso, irmãos, pode acontecer ainda hoje, antes do final deste culto. Você já imaginou ser a geração, dera nós, não estou marcando data, porque é uma das questões que não se pode fazê-lo, mas a igreja tem que estar sempre esperando. E já pensou se formos os privilegiados de sermos a geração que passará pelo arrebatamento, a única geração que não verá a morte? Que coisa maravilhosa! Por isso, querido, a Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Muitas vezes ficamos olhando e preocupados com as coisas carnais, com as coisas mundanas, com as coisas que são de baixo, mas acredite, foque em Deus, foque nos céus, porque de lá virá o nosso Senhor, e a qualquer momento podemos ser raptados a ir encontrar o Senhor nos ares. E que bom se fosse essa noite. Uma outra informação importante sobre o arrebatamento é que o arrebatamento será após a ressurreição dos mortos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, que nós já lemos, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a acompanhar o encontro, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha que coisa espetacular. A primeira coisa que vai acontecer, os mortos vão ressuscitar. Tanto os salvos do Velho quanto do Novo Testamento ressuscitarão. Juntamente estarão conosco aqui vivos, e aí seremos todos arrebatados. É uma coisa maravilhosa, porque essa ressurreição é chamada de primeira ressurreição. E aí eu me lembro que eu estava numa mesa redonda sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, e alguém perguntou: pastor Martinez, quer dizer que o arrebatamento da igreja vai ser igual o Walking Dead, é assim que fala? Como chama? Walking Dead. Eu não assisto essas coisas, mas chama Walking Dead. E ele disse: os mortos vão ficar saindo do sepulcro, vai ser aquela coisa toda, os cemitérios vão explodir. Como é que vai ser isso? Aí eu disse para ele: olha, a resposta está em 1 Coríntios 15, versos 51 e 52, e você acompanha comigo. Diz o texto de 1 Coríntios 15, do verso 51 ao 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará ou tocará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Veja, irmãos, não vai ter essa cena, porque será tudo num abrir e fechar de olhos, muito rápido. Os corpos serão tirados do sepulcro, transformados e arrebatados numa fração de segundo. Como vai ficar os cemitérios, eu tenho certeza que nós não estaremos aqui para ver. Mas o fato é que será tudo muito rápido. Num abrir e fechar de olhos, este evento acontecerá e o mundo ficará atônico, perdidos, completamente perdidos. E aí é como diz aquele hino antigo sobre a volta de Jesus: os carros desgovernados, aviões sem seus pilotos, tudo ocorrerá, o mercado ficará vazio, o mundo se tornará um caos, porque, vamos ser aí pouco otimistas, pelo menos 10% das pessoas do mundo inteiro sumirão. Imagine como será esse momento no mundo. Será um dia glorioso para os arrebatados, mas será um dia calamitoso para aqueles que não foram arrebatados. Eu pretendo, na maratona que estamos tendo de escatologia aqui no domingo de manhã, que muitos de vocês estão perdendo, talvez passar um filme sobre este momento escatológico, porque o filme tenta retratar, é um filme inclusive de Hollywood, feito pelo Nicolas Cage, e esse filme mostra o caos que ficará as grandes cidades, principalmente aquelas cidades, aquelas capitais que são cristãs. Irmãos, um dia essa mídia que nos zomba, que afronta a nossa fé, essa mídia vai ter que noticiar que a igreja de Jesus sumiu desta terra. Um dia isso vai acontecer, e eu acredito, porque está escrito na palavra de Deus. Um dia o mundo vai procurar pela igreja, mas a igreja será arrebatada. Nós até comentamos, haverá gente salva, haverá pregação nesses 7 anos de grande tribulação, haverá, mas a igreja que esperava, a igreja que tinha óleo na botija, esta foi arrebatada com Jesus no tocar da trombeta.
E eu quero fazer parte da igreja que vai ouvir o toque da trombeta de Deus. Eu quero fazer parte da igreja que vai subir no arrebatamento e participar das bodas do Cordeiro com Jesus lá no céu. E eu convido você a esperar Jesus. Porque a igreja que espera Jesus vive mais santa. A igreja que espera Jesus vive mais otimista. A igreja que espera Jesus tem mais alegria. A igreja que espera Jesus tem mais espiritualidade. A igreja que espera Jesus é uma igreja alegre, feliz e que vive uma vida diferenciada das outras, porque tem uma esperança eterna na glória celestial. Nós somos a igreja que esperamos Jesus. Nós somos a igreja que temos essa bendita convicção. Em Mateus 25:13, está escrito assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Em Mateus 24:36, Jesus fala: daquele dia e hora ninguém sabe. O arrebatamento será inesperado. Podemos ver os sinais, podemos ver os apontamentos de Deus, mas ele é inesperado, principalmente para o mundo. O mundo não imagina, o mundo não espera, o mundo não acredita. Mas nós que recebemos o aviso, apesar de não sabermos o dia e a hora, nós estamos esperando. Vai ser inesperado para eles, mas não será inesperado para nós, a não ser que nós não vivamos a palavra. Porque Jesus está dizendo assim: vigiai, porque não sabeis o dia e a hora. Se eu estou vigiando, se eu estou atento, se eu estou observando a palavra de Deus, importa se o arrebatamento vai acontecer esta noite, ou vai acontecer o ano que vem, ou vai acontecer daqui 50 anos, não importa. O que importa é se eu estou na presença de Deus, observando a palavra de Deus. Se eu tenho essa esperança, Deus vai me abençoar. Eu queria que você ficasse de pé e abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 22:7. Eis que venho cedo, ou eis que venho sem demora. Ele disse isso há quase 2000 anos atrás. Se isso era verdade naquele tempo, isso é muito mais verdade hoje. Jesus está voltando, irmãos. E aqui eu recapitulo rapidamente, nós já vamos orar. O arrebatamento será secreto apenas para a igreja. O arrebatamento será após a ressurreição dos mortos. O arrebatamento será rápido e inesperado para o mundo, mas esperado pela igreja. E Jesus prometeu que a igreja tem que estar esperando, porque ele vem sem demora. O apóstolo Pedro diz que podemos achar que ele está demorando, mas o tempo de Deus, a trombeta tocará e a igreja será arrebatada. Se tivermos esta oportunidade, se tivermos esta alegria, este privilégio de sermos arrebatados, irmãos, que nós estejamos preparados. Repito o que disse no início do sermão: nunca uma geração viu tantos sinais sobre a volta de Jesus, que está na Bíblia, sinais apontados pelo próprio Jesus, sinais da natureza, sinais da sociedade, sinais espirituais, todo tipo de coisas que Jesus prometeu que viria e aconteceria antes do arrebatamento da igreja, estão aí. A própria restituição do Estado de Israel em 1948, a volta de todos os filhos de Israel para a sua nação, porque aquela nação é a figueira que nós deveríamos observar. Todos os sinais apontam para a volta de Jesus, tudo está se cumprindo. Então nós, como igreja do Senhor,
Precisamos santificar a nossa vida, porque lá em Apocalipse está escrito também: quem é santo, santifique-se mais ainda. É hora de nos santificarmos. É hora de santificar, quer dizer, separar. É hora de nós nos colocarmos à parte, colocarmos a nossa vida no altar, restaurar a nossa alma, pedir por sangue de Jesus purificar-nos de todo o pecado e vivermos uma vida na presença de Deus. Amém, amados? Amém. Eu quero orar com você. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós oramos com a Tua igreja, ó Deus, e nós ouvimos a Tua palavra, e eu peço, Senhor, que através dessa palavra, o Senhor, ó Deus, mude a nossa maneira de ver a vida, que nós possamos viver uma vida diferenciada, porque a volta do Teu Filho Jesus se aproxima. Santifica a Tua igreja, ó Pai. Ó Deus querido, cobre a Tua igreja com Teu sangue. Se tem alguma coisa para ser acertado nesta noite, que seja, meu Deus. Se tem alguma coisa que precisa ser consertada, restaurada, renovada, para encontrar o Senhor nos ares, que seja. Purifica a Tua igreja com Teu sangue, Senhor. Prepara a Tua noiva para Te encontrar. Assim oramos, no nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amém.